corretos. O que quer dizer um limite pré-aprovado? Um limite pré-aprovado é quando a gente diz para o cliente, né, a gente gera uma condição para o cliente, onde tem, por exemplo, um limite de R$500 na loja e ele pode comprar isso da maneira que ele entender melhor. Ele pode comprar em 10 vezes, em 5 vezes, enfim. Como ele pretende utilizar o limite não é a questão que a loja vai verificar, e sim se a compra está dentro do limite que foi realmente pré-aprovado. Quando a gente fala de limite no momento da compra, na verdade o termo correto é análise de proposta. Então a gente tentar identificar o limite que esse cliente tem em cada compra, identificar qual vai ser o perfil de comportamento desse cliente em cada compra, ok? Então é importante ficar claro isso aqui. E por que a gente tem que fazer isso de uma maneira diferente? Porque os clientes, né, o consumidor, ele possui um perfil de consumo diferente. Cada um tem as suas particularidades. Uma parte da carteira a gente até consegue dar um limite de crédito pré-aprovado, mas uma outra parte não. Essa outra parte a gente tem que analisar o cliente compra a compra. E esse é um paradigma enorme que a gente tem nas lojas aí quando a gente está tratando desse modelo. Porque tem muita gente que acha que o modelo correto é eu vou dar um limite para o cliente, independente de como ele vai comprar, o que ele vai comprar, da maneira que ele vai utilizar esse limite, mas ele tem que saber o tanto que ele pode gastar na loja. É assim que funciona. Boa parte das lojas entendem dessa maneira. Quando na verdade o correto é entender que existem perfis de clientes, perfis de consumidores na loja que você consegue trabalhar dessa maneira. Mas existe uma outra maneira, uma outra parte desse público que compra no crediário que o risco da operação é muito alto. E aí a gente precisa identificar os clientes que a gente consegue tratar dessa maneira, que a gente entrega uma excelente experiência, eu concordo plenamente com isso, né? É muito melhor você ter um cliente que tem um limite pré-aprovado na loja, por exemplo, e que ele vai ter aquela experiência. Lá na loja do João eu tenho R$1.000 de limite. Do que ele falar, lá na loja do João eu só sei se eu vou conseguir comprar no momento do caixa. Mas veja da seguinte maneira. Uma parte considerável da sua parcela de clientes, você vai conseguir entregar essa experiência. Numa média, aí, algo em torno de 60% a 70% das vendas dos clientes. Mas uma outra parte, esses 30%, você tem que entender que talvez seriam vendas que, se você fosse dar um limite pré-aprovado, você negaria essas vendas. Então você está pegando esses 30% e tentando encontrar uma maneira de dar a oportunidade dele comprar na sua loja. É claro que depois que ele tiver uma questão de um histórico melhor na loja, ele pode vir ser um cliente com limite pré-aprovado. Claro que não na sua totalidade desses clientes, tem clientes que vai ser por todo o período da vida ativa dele na sua loja, ele vai ser um cliente com limite de proposta, ou seja, a análise vai ser sempre na proposta, porque ele sempre vai ter um risco alto na operação do crediário.